mais lindo dessa mediação tecnológica, os estudantes mais lindos do estado de Rondônia. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Estou aqui para mais uma aula dessa nossa segunda unidade. Chegamos aí na nossa aula número 9. Faltam só mais 3 ainda para encerrarmos, mas nem vamos pensar no final, simbora para a nossa aula. Eu sou a professora Tainá e estou aqui com vocês, então simbora para as habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre lo que nos hace confundir, o que nos faz confundir na língua espanhola. As coisas que fazem com que a gente acabe caindo lá no portunhol. Nós vamos falar sobre o artículo neutro lo. Lembra que vocês trabalharam os artigos definidos e indefinidos? E lá a gente comentou sobre o artigo neutro lo? Pois é, chegamos na aula que vamos falar apenas deles. Vamos ver os falsos amigos, que são esses 3 aqui, os heterogenéricos, os heterotônicos e os heterossemânticos. E vamos fazer uma viagenzinha rápida para o nosso vizinho, a Bolívia. Então, sem perder mais tempo, simbora para a aula. El artículo neutro lo. O artigo neutro lo, ele é um artigo definido que pode ser traduzido como o em língua portuguesa, assim como ele. Ele pode ser traduzido como o. Mas ele tem uma função de substantivar o meu adjetivo, o meu advérbio e o meu particípio. O que é substantivar? É transformar esse meu adjetivo, ou esse meu advérbio, ou os verbos do particípio em substantivo. Transformar ele em substantivo. É a mudança que a gente costuma fazer quando a gente transforma a voz ativa em voz passiva. Essa mudança em língua espanhola vai se transformar no uso do lo no lugar do artigo, no lugar ali fazendo o trabalho de substantivo. Por exemplo, dedicarle mucho tiempo a las redes sociales es malo. Dedicar muito tempo às redes sociais é mal. Então aqui, es malo é meu adjetivo, né? Que é mal, não é bom você ficar muito tempo nas redes sociais. Só que eu quero transformar essa frase em voz passiva, ela está em voz ativa. Eu vou transformá-la em voz passiva usando o lo e transformando esse meu adjetivo malo em um substantivo. Como é que ele vai ficar? Lo malo es que dediques mucho tiempo a las redes sociales. Olha aí como mudou o sujeito da frase, como mudou o substantivo. O adjetivo malo passou a ser o sujeito da frase ou o substantivo da frase. Lo malo es que dediques mucho tiempo a las redes sociales. Perceberam? A ideia é a mesma, a mensagem é a mesma, mas o uso do adjetivo é diferente. Enquanto na primeira frase ele é um adjetivo, na segunda frase ele é o substantivo. O artigo lo, em espanhol, ele não tem gênero, masculino e feminino, nem número, singular e plural. Por isso que ele é chamado de artigo neutro. Eu posso utilizá-lo diante de palavras femininas ou de palavras masculinas, posso utilizar ele diante de palavras no singular e palavras no plural, e ele não vai mudar a sua forma de escrita. Ele sempre vai ser o lo. E quando é que eu utilizo ele? Ele tem alguns usos específicos. Quando eu quero dar referência ou fazer referência a algo, quando eu quero dar ênfase a algo ou em locuções no decorrer da minha frase. O que são locuções? São aquelas palavrinhas, o uso de 2 ou mais palavras
com um significado apenas para retomar algo que foi dito anteriormente pelo meu interlocutor e que eu não quero repetir tudo aquilo que ele disse. Então, eu uso locuções. Então, eu uso lo também em locuções. Então, vamos ver cada uma delas. Para dar referência ou fazer referência. Ele vai fazer referência a elementos abstratos ou inanimados ou ainda a ilustrados. Nesse caso, ele também vai ter função de adjetivo, advérbio ou particípio, mas ali substantivando eles, adjetivo, advérbio ou particípio. Olha os meus exemplos. Lo malo de ir a su casa é que está muy lejos. O ruim de ir na sua casa é que ela é muito longe. Então, olha aqui o meu adjetivo malo, mas com função de substantivo. E eu também estou fazendo referência. O mal de ir à sua casa. Estou falando da casa, do que é ruim de ir na casa daquela pessoa. O advérbio com função de substantivo. Lo pouco que caminho me quedo estafada. O pouco que caminho já fico cansada. Então, eu estou fazendo referência ali ao meu cansaço, que mesmo pouco eu já fico cansada. Ou a minha caminhada, no caso, né? Eu estou fazendo referência à minha caminhada, que mesmo sendo pouca, já me deixa cansada. E também o particípio, que é o verbo no particípio, não me arrependo de lo dicho. Eu não me arrependo do que eu disse. Então, eu estou me fazendo referência também ao meu arrependimento. Eu não me arrependo do que eu disse. Para dar ênfase, seguido do pronome relativo que, então ele vai vir ali seguido do que, ele pode ser traduzido por quão, como ou quanto. Então, quando você perceber que você pode traduzir ele por quão, como ou quanto, você já vai ter certeza que você vai usar o lo. E também ele vem o lo mais o adjetivo, o advérbio ou o particípio, mais o que. Então, quando ele vem com essa formação, a gente já tem certeza absoluta que eu vou usar o meu lo. E ainda, para ter mais certeza, eu posso traduzir por quão, como ou quanto. Por exemplo, não imaginas lo feo que es color, que es este color. Você não imagina o feio que é esta cor. Então, olha aqui, você não imagina o quão feio é esta cor. Você não imagina o quanto é feia esta cor. Então, eu posso fazer essa tradução, certinho? Olha o outro. Te das cuenta lo mucho que caminhei? Você se dá conta do quanto eu caminhei? Do quão eu caminhei? De como eu caminhei? Você se dá conta do muito que eu caminhei? No particípio, mira lo feliz que están los niños. Olha o feliz, o quão feliz, o quanto de feliz, como estão felizes as crianças. Então vamos lá, em locuções, ele é combinado com outras palavras para formar locuções. Como eu falei para vocês, ele vai vir ali se referir a algo que já foi dito anteriormente no texto ou ainda na minha conversa. Então é algo entendido pelo meu interlocutor. Quando vem o lo mais que, nesse caso do lo mais que, é o lo mais que sem a interferência do adjetivo, advérbio, particípio. Ele vem juntinho aqui, ó. Ele não vem com mais nada acrescentando. Estou estudiando todo lo que puedo para el examen de mañana. Eu estou estudando tudo o que eu posso para o exame de amanhã. Lo más de novo, ó, não tem nem adjetivo, nem advérbio, nem particípio. Lo de no querer ayudar a tu compañero está muy malo. Então, ele está falando ali a mania, o jeito, enfim, alguma outra palavra que já foi falada anteriormente. Então, para evitar que eu repita tudo, eu uso a minha locução lo mais de. Lo de não querer ajudar a tu companheiro está muito mal. O de não querer ajudar aos teus companheiros é muito mal.
Lo mais um pronome possessivo. Esse pronome possessivo pode ser mi, mio, mia, tu, tudio, tudias, tudias, su, suyo, suyo, sudias e assim sucessivamente. E sempre lembrando que ele está se referindo a algo que foi falado anteriormente. Se for a frase solta, galera, ali jogada no texto, jogada no vento, sem saber um contexto, sem ter um contexto, você realmente não vai entender do que está se tratando. Mas a gente está se focando apenas no uso aqui, tá bom? Então, lo mais pronome possessivo. Lo mio é bailar, lo tuyo é mais bonito. Então, eu poderia dizer ali inúmeras coisas, o meu hobby, a sua camisa é a mais bonita, então eu já estou me referindo ao teu e ao meu. Lo más, também ali, sem a interferência e sem o acréscimo de adjetivo, advérbio, particípio entre eles. Lo más alegre es el color amarillo. Lo más grande es mi amor por ti. Então é algo que foi falado anteriormente, algo que já foi dito no meu texto, passado lá atrás, então eu só estou evitando repetir. Lo más grande é mi amor por ti. Aí você vai dizer, professora, mas falar mais grande, mais maior, mais menor, não é errado? Em língua portuguesa é coloquialmente errado este uso. Porém, em língua espanhola, ele é aceitável e ele é muito usado. Então, lo más grande, lo más menor, lo más peor e assim sucessivamente. Lo más grande é mi amor por ti. Certinho? Tranquilos? Listos? Prontos para a próxima, o próximo conteúdo? Esse conteúdo aqui, galera, eu sou muito suspeita em falar. Eu já falei para vocês na última aula que eu sou completamente apaixonada por vocabulário, né? Eu gosto muito de ler, escutar música, assistir séries, assistir filme, tudo em espanhol. As séries e os filmes eu coloco às vezes a legenda e muitas vezes eu nem coloco mais porque o meu ouvidinho já está acostumado com aquele som e então eu já vou entendendo. Mas se você também quer falar, se você quer aprender essa língua tão maravilhosa, faz esse teste, ouve músicas em espanhol, assiste filmes, coloca a legenda lá embaixo. Você vai ver que a partir do momento que você colocar no idioma espanhol e você colocando a legenda, com o tempo você não vai mais precisar da legenda, porque o seu ouvido vai se acostumar, você vai conhecer novas palavras e você vai entender completamente tudo que está acontecendo. Faz esse teste e depois me conta como é que foi, tá bom? E como eu gosto bastante de vocabulário, essa é uma das aulas que eu mais gosto de fazer. É a aula sobre os falsos amigos, os falsos cognatos. Aquelas palavras que mudam, às vezes na grafia, às vezes na pronúncia, na sílaba tônica, ou às vezes mudam totalmente de significado em relação à sua tradução para a língua portuguesa, certo? Então, vamos à nossa aula de falsos cognatos. Vamos lá! O que são os falsos cognatos? Eles também chamados de falsos amigos, por quê? Porque eles enganam a gente. E vocês vão achar que é uma coisa e não é. São palavras cuja grafia, ou seja, a escrita ou a pronúncia, é semelhante entre os dois idiomas, entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Porém, possui universo semântico distintos ou significados distintos. Tanto, como eu acabei de falar, com significados diferentes. No caso da língua espanhola e da língua portuguesa, por mais que elas sejam próximas e possuam a mesma raiz linguística, que é o latim, existem palavras que, por serem muito parecidas, seja ela na sua escrita, seja ela no seu som, na sua pronúncia, muitas vezes elas vão possuir uns significados totalmente diferentes, às vezes até opostos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso dos falsos cognatos e com a presença dele nos textos. Vamos começar com os heterotônicos. O que são os heterotônicos? Heterotônico, o nome já diz tudo. Hetero é diferente, tônico é tonicidade,
ou sílaba tônica. Então, ele indica a sílaba tônica de uma palavra. Para entendermos melhor, se nós fizermos a divisão, como eu falei, significado diferente e acentuação tônica, nós já sabemos. Heterotônicos é a mudança de tonicidade, a mudança da sílaba tônica na palavra. Por exemplo, em língua portuguesa, nós falamos academia. Olha a minha sílaba tônica. A minha sílaba tônica é mi, academia. Quando nós passamos para a língua espanhola, a escrita é igual à academia, mas a pronúncia é diferente. Academia, academia. Certo, meus amores? Então repitam comigo. Academia, academia. A mesma coisa acontece com a palavra futebol aí, que os meninos amam e muitas meninas também amam o futebol. Então, em português, futebol. Olha aqui a minha sílaba tônica, é o bol. Mas em espanhol, a sílaba tônica muda de lugar. Futebol, futebol. E em espanhol ele vem acentuado, então já vai ajudar você a pronunciar mais forte a sílaba que é acentuada. Porque a gente sabe que quando vem acentuado, é neste local do acento a minha sílaba tônica, certo? Então é futebol, futebol. Outras palavrinhas que são heterotônicos. Nós temos ali em português, alguém. Em espanhol, alguien. Alguien. Repitam comigo. Alguien. Não vai falar alguém, porque o L em espanhol, ele tem som de L mesmo. Ele não vai ter som de U. Então é alguien. Atmosfera, em língua portuguesa. Atmosfera, em língua espanhola. E vem ali acentuada no O. Atmosfera. Atmosfera. Olha o T que quase não sai. Repitam comigo. Atmosfera. Atmosfera. Ou atmosfera, perdão. Burocracia, em língua portuguesa. Em língua espanhola, burocracia. Essa ocorrência vai acontecer na maioria das palavras que terminam em cia. Burocracia, ideologia, biologia, geografia. Todas elas, a mudança de tonicidade vai para a sílaba anterior ao da língua portuguesa. Então, burocracia fica burocrácia, geografia fica geografia, biologia, biologia. Deixa eu ver o que mais. Ideologia, ideologia. E assim sucessivamente. A maioria das palavras terminadas em ia, ele muda para a sílaba anterior. Em língua portuguesa, cérebro. Em língua espanhola, cerebro, cerebro, cerebro. Em português, coquetel. Em espanhol, cocktail, cocktail, cocktail. Repitam comigo, cocktail, cocktail. Em português, cratera. Em espanhol, cráter, 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 certo? Então, esses são alguns exemplos dos heterotônicos. Professora, são só essas palavras? Não. Tem várias outras palavras que vale muito a pena você pegar um tempinho aí e pesquisar alguns heterotônicos. Vamos agora para os heterogenéricos. Os heterotônicos é mudança de tonicidade. Heterogenérico, nós já sabemos que é mudança de gênero. Genérico, gênero. Que gênero é? Masculino e feminino. Então, são palavras que em português são femininas, quando passa para o espanhol é masculina. Quando algumas palavras em português são masculinas, quando passam para o espanhol elas são femininas. Certinho? São palavras que em português e espanhol possuem o mesmo significado. Nesse caso, e nos heterotônicos também, não vai mudar o significado da palavra, só vai mudar o gênero, no caso do heterogenérico, e
a sílaba tônica no caso do heterotônico. Mas muda o seu gênero de uma língua para outra. Assim, as palavras que em espanhol são femininas serão masculinas em português e vice-versa. São todas as palavras, professora? Não são todas as palavras que mudam, são algumas. Existe uma regra, lá na regra de acentuação, na regra dos substantivos feminino e masculino, vocês conseguem identificar alguns deles, mas não é uma regra geral. Então, é importante também fazer uma pesquisa para descobrir quais são os heterogenéricos. Eu vou falar alguns para vocês, mas façam uma pesquisazinha de vocês que vai valer muito a pena. Em português, nós falamos a tatuagem. Em espanhol, é el tatuaje. Olha aqui, em português feminino, em espanhol masculino. A tatuagem, el tatuaje. A maioria das palavras também terminadas em agem, ela vai ter essa mudança. Tatuagem, viagem, a viagem vai ser el viaje. E aí vocês vão ver aqui do lado, ó, a coragem, el coraje, a carruagem, el carruaje, a chantagem, el chantaje, a estante, el estante, a hospedagem, el hospedaje, a pétala, el pétalo, a porcentagem, el porcentaje, a ponte, el puente, a viagem, el viaje, a tatuagem, el tatuaje, a linguagem, el lenguaje. Então, a gente pode dizer que, em regra geral, as palavras que em língua portuguesa são terminadas em agem, quando vão para a língua espanhola, elas se transformam em masculinas. Certo? Vamos seguir. Agora a gente chegou no falso cognato, falso, mas falso, verdadeiramente falso. Esse aqui é o que recebe mais sentido de ser um falso amigo. São os heterossemânticos. O que é semântico? É significado. Então é hétero, diferente, significado diferente. São as palavras com escrita ou pronúncia igual ou semelhantes em língua portuguesa e espanhol, mas os seus significados são completamente diferentes em ambas as línguas. É muito comum que se use também os termos falsos amigos e falsos cognatos para classificá-los. Então, a maioria das pessoas não vão falar, são os heterossemânticos. Não, ela vai se referir aos heterossemânticos como falsos amigos ou falsos cognatos. Olha só esse exemplo aqui. Embaraçada. Embaraçada, eu estou me referindo a uma mulher grávida. Olha, embaraçada em língua portuguesa é quando você fica sem graça, né? Você fica com vergonha de alguma coisa, quando alguém te deixou ali meio sem graça. Então você ficou ali embaraçada. Ou ainda, o meu cabelo está embaraçado, o meu cabelo está bagunçado. Mas, em espanhol, se uma pessoa te deixa sem graça, eu não vou falar, fulano me deixou embaraçada, porque senão eu vou estar dizendo que eu estou grávida. Eu vou dizer avergonzada, que é embaraçada ou com vergonha, certo? Viram aí a diferença? Existem vários termos, várias palavras que são os falsos cognatos. Vamos ver algumas aqui. Em português, nós temos calçada. Em espanhol, acera. Então, se você não souber, quando você vê acera, você vai pensar que é a cera, cera. Cera de passar no chão, cera de passar no cabelo, cera. Cera de passar no carro. Acordar, em língua espanhola, é despertar. Despertar é acordar. Por quê? Porque acordar, em língua espanhola, significa combinar, fazer um acordo. E ainda, fora ele, ainda tem outra palavra, acordar, que é se lembrar de algo. Então, olha só a diferença. Se eu quero dizer que eu acordei, eu vou dizer, eu me despertei. Mas se eu quero dizer que eu vou combinar algo com você, eu vou dizer, nós outros vamos acordar. E se eu quero dizer ainda que eu vou me lembrar de alguma coisa, eu vou dizer acordar.
Voltando ali na de cima, em português a gente viu que calçada é acera. E a palavra calçada, ela existe em língua espanhola, mas ela, em alguns países, se refere à rua e não à calçada onde a gente pisa, e sim à rua, certo? Deixa eu apagar minha baguncinha aqui. Já fizeram a anotação aí do acordar? Vamos lá. A palavra largo, largo, em língua portuguesa, é alguma coisa que é largo, né? Que é grande assim, é largo. Aquela rua é larga. A roupa ficou larga, que ficou muito grande. Então, largo, em espanhol, seria ancho. La roupa se quedó ancha. La calle es ancha, que é grande, é larga. E a palavra largo, ela não significa grande e largo. Ela significa comprido. Comprido, essa rua é muito comprida, o vestido está comprido. O vestido está largo. Se eu falo que o vestido está largo, eu não estou dizendo que ele está grande. Eu estou dizendo que ele está comprido, que passou ali do meu pé. La pantalona está larga. Eu preciso fazer a barra, porque a minha calça está passando dos meus pés, ela está comprida. Este niño é muito largo. Esse menino é muito comprido, ele é muito alto. Então, olha ali a diferença. Anedota ou piada. Quando eu quero falar anedota ou piada, que fulano contou uma piada, fulano contou uma anedota, eu vou dizer que fulano me contou um chiste. Ou fulano é um chiste, ele é um piadista, ele gosta de fazer piadinhas, gosta de fazer brincadeiras. Já a palavra anedota, ela tem outro significado em língua espanhola, que é uma história divertida, uma história real, ou ainda uma história ali contada para a criança antes de dormir. A palavra ano, em que ano você nasceu? Eu vou dizer, em que ano tu nasciste? Ano é o meu ano. Ano em espanhol já significa outra palavra, hein? Cuidado, significa anos. Cuidado com a palavra. Olha aí como a gente pode se confundir e pode dizer outra coisa totalmente diferente. Vamos apagar a bagunça. Ali, sobrenome em língua portuguesa. Sobrenome é o quê? É o seu sobrenome. O meu é Oliveira. Então, o meu sobrenome é Oliveira. Mas se alguém me perguntar em espanhol qual é o meu sobrenome, eu vou dizer mi apelido es Oliveira. Mi apelido es Oliveira. Por quê? Porque em espanhol, essas palavras acontecem o oposto. Apelido é sobrenome e sobrenome é apelido. Por exemplo, mi apelido es Oliveira. Mi sobrenombre es Nana. Então, meu apelido é Oliveira, meu sobrenome ou meu apelido, meu sobrenome é Oliveira e o meu apelido é Nana. Mi apelido es Oliveira, mi sobrenombre es Nana. Outra palavrinha. A palavra ladrilho, ladrilho. Ladrilho é aquelas coisinhas na calçada, né? Os ladrilhos. Então, ladrilho é baldosa, la baldosa. E o ladrilho é o tijolo da língua portuguesa. Então, é uma casa de ladrillos e não uma casa de tijolo. E o chão é de ladrilho, ou o chão é de baldosa, que é o ladrilho da língua portuguesa. Balcão ali do atendente, o balcão do mercado, se fala barra. Porque balcão não é balcão, balcão é sacada. Ali algumas casas, alguns apartamentos que tem sacada. Bolsa se fala bolso. E bolsa, em espanhol, é sacola de supermercado. Então, eu vou ao super e mis compras van en la bolsa.
yo pongo mi dinero en el bolso, que é a minha bolsa. Só para terminarmos. Cerola ou cueca, a cerola ou a cueca dos meninos é calzoncillos. Calzoncillos. E ciruela, que aí algumas pessoas podem confundir com cerola, é ameixa. A ameixa ali de comer, a ameixazinha é ciruela. Certinho, carinhos? Vocês viram? São muitas palavras. A lista de falsos cognatos, ela é uma lista imensa. Não são palavras que têm uma regra de jeito nenhum. Essa é a parte da língua espanhola que se torna mais difícil de se entender e de se compreender. Por quê? Porque ela vai causar ali sim uma estranheza, uma diferença, e se você não conhecer ali no seu texto, ela vai parecer que está falando uma coisa nada a ver. Mas se você pesquisar, se você estudar, se você ouvir muita música, se você assistir filme, se você ler, você vai aumentar o seu vocabulário e aumentar os falsos cognatos conhecidos, tá bom? E agora nós vamos para a nossa pequena viagem. Nós vamos viajar para Bolívia, o nosso vizinho. Então roda a vinheta da Bolívia. Posso continuar, que coloca depois? Muito bom. Então vamos continuar. Galera, pousamos ali no nosso vizinho, foi uma viagem rapidinha, né? Brasil, Bolívia, nosso vizinho, nossa fronteira aqui com o estado de Rondônia, o motivo pelo qual a gente tem certeza que é necessário nós estudarmos espanhol, porque nós somos vizinhos de um país falante de língua espanhola, nós somos vizinhos da Bolívia, então vamos aprender sim a nos comunicar com o nosso vizinho. E pela Bolívia, ser um país com uma influência indígena muito grande, as suas expressões são bem voltadas para a língua indígena. Então, vamos lá para as palavras e expressões em língua espanholas da Bolívia. Que bacana! Que bacana, que a gente poderia dizer, ai, que bacana, né? Ah, isso é muito bacana. Não, aí a gente já vai estar indo ali para o meu falso cognato. Que bacana não é que bacana, viu, gente? Que bacana é que falta de sorte. Ai, que bacana estou hoje. Ai, que falta de sorte que eu estou hoje. Que azar que eu estou hoje. Eles usam a palavra que bacana. Cabalito. Cabalito significa não tem mais. Acabou. Cabalito, acabou. Changuitos ou chango. Changuitos ou chango, eles usam para se referir a adolescentes. Aí o que vocês são? Imaturos. Isso vocês não são. Adolescentes são os changuitos, el chango. Maple, el maple, é a cartela de ovos. Ali aquela cartelinha às vezes cinza, às vezes verde, que quando a gente compra os ovos, eles vêm dentro. Então, a cartela de ovos se chama maple. Purisquiri. Purisquiri é um caminhante, um viajante, aquela pessoa que está vindo de fora ou aquela pessoa que gosta de viajar. É um purisquiri. Gualelê. Gualelê é uma palavra indígena que está falando de banana, el plátano, a banana, el gualelê. Paco ou barrita. Paco ou barrita é a polícia. Bojeo. Bojeo. Bojeo é aglomeração de gente. Então, o que nós não podemos fazer em tempos de pandemia? El bojeo. Não podemos aglomerar. Chulupe. Chulupe é a barata, a cucaracha. Quem aí tem medo de cucaracha? Quem tem medo de barata? Quem tem medo de chulupe? Eu também não gosto. Sonserras. Sonserras são besteiras, tonterias, são besteiras. Ah, deixe de sonserras, deixe de bobagem. Corteja é a namorada. Aquela namorada que não é muito sério, é a crush.
sabe? É antes de ela se tornar sua namorada oficial, é a sua ficante, é a corteja. E para finalizarmos, estar chocho. Estar chocho pode parecer ali uma palavra que vai dizer, ele tá triste, porque em português, se eu falasse, ele tá meio xoxo, ele ia dizer, eu tô triste. E não é para baixo, não é triste. É o contrário. Na pessoa que está chocho, lá na Bolívia, ela está muito feliz, está muito contente. Eu espero que vocês tenham curtido bastante essa aula. Olha quanta coisa diferente a gente aprendeu hoje. O lo, os heterotônicos, heterogenéricos, heterossemânticos e algumas expressões bolivianas. Então, nós nos vemos daqui a pouquinho na revisão da nossa aula. Beijos e hasta pronto!